Fala aí pessoal, Ira Macedo do canal Aquariologia. Bom, hoje eu vou falar sobre o que eu devo fazer para começar o aquário, né? Eu sou iniciante, eu estou aprendendo, estou montando o aquário agora, é o meu primeiro aquário, eu queria saber o que eu devo aprender para poder montar esse aquário sem maiores problemas, né? Muita gente acaba abandonando, desistindo do aquarismo porque ele tenta montar a primeira vez o aquário, coloca o peixe e tal, aí acaba não estudando de acordo, né? Não tem aquela preocupação inicial de ler um pouco a mais inicialmente antes de montar aquário, os peixes morrem, a pessoa pega um desgosto, acaba ficando chateada e desiste de ter um aquário. Então, esse vídeo é uma dica, né, para as pessoas que querem iniciar um aquário, querem se iniciar no aquarismo, beleza? Então assiste aí. Bom, uma vez eu ouvi uma frase que, cara, fez muito sentido para mim, né? Quando eu entendi aquele conceito. E a partir de então eu sempre repito. Eu costumo repetir bastante quando eu estou falando, dando respostas, né, a algumas perguntas que o pessoal faz no YouTube, né? Às vezes pergunta o que deve fazer, como que começa no aquarismo. Eu sempre cito essa frase, que é a seguinte: se você quer ter um aquário de peixes, aprenda primeiro a criar bactérias. Bactéria, a bactéria nitrificante e desnitrificante, as bactérias que vão consumir amônio e nitrato, elas são muito importantes no aquário. Só para você ter uma noção, sem essas bactérias, os seus peixes não vivem, tá? Porque eles vivem em conjunto, em harmonia, tá? A bactéria, na verdade, é o resultante da excreta que o peixe libera da água, do resto de ração, de restos de fezes, né? Então, esses compostos nitrogenados que acontecem pela excreta e pelos restos de comida e de fezes é o que permite a existência da bactéria, das bactérias no aquário. Então, a bactéria vive em simbiose com o peixe e vice-versa. Sem um, o outro não existe. Se eu não colocar nesse aquário, por exemplo, se eu não colocar peixe e não colocar comida para ficar ali se decompondo, a bactéria que existe ali, né, se eu tirar agora o peixe, tiro os peixes agora do aquário, tiro os peixes e deixo com água e bactérias. As bactérias, com o tempo, elas não vão ter mais o que consumir, né? Porque quem produz o alimento da bactéria são os peixes. E por que simbiose? Por que eles estão em simbiose? Porque eles vivem um para o outro, né? Um completa a existência do outro. Da mesma forma que o peixe permite que a bactéria exista, a bactéria também permite que o peixe exista. Por quê? Sem a bactéria no aquário, o peixe, imagina você morar dentro de um quarto, onde você, nesse quarto, acorda, dorme, faz exercícios, estuda, toma banho, almoça, janta, faz cocô, faz xixi, dentro do mesmo quarto, tá? Você entende que, além de ser bem difícil isso, né, parece uma cela, é a ideia que nós temos de uma cela, e nem uma cela de prisão é assim, porque o preso não come dentro da cela e não faz exercício dentro da cela, mas você entende que num ambiente desse, fechado, enclausurado, você precisa ter o quê? Limpeza. Porque senão você vai começar a fazer xixi, cocô, vai começar a suar, ou seja, vai criar um ambiente propício a doenças, né? Propício a bactérias que vão te causar mal. Então tem que ser um ambiente bem limpo, né? O aquário não é diferente. Então quando o peixe está ali dentro vivendo e liberando nessa água as excretas nitrogenadas, o cocô, e a gente joga comida que eles não comem, você entende então que aquele ambiente tem que ser um ambiente bem limpo, bem propício. Só que com essa
como a nossa limpeza ela acontece uma vez por semana, tem gente que limpa uma vez por quinzena, uma vez por mês, tem gente que nem faz TPA direito, esse trabalho de limpeza acaba ficando para as bactérias. Então nós temos aqui no aquário, nós temos vários tipos de bactérias, mas eu vou falar as que importam para esse assunto, que é o que eu devo aprender para montar um aquário, para começar no aquarismo. Então existem dois tipos de bactérias bem importantes para você começar a ter, para você ter no aquário para poder montar o seu aquário com sucesso. A primeira bactéria é o tipo de bactéria decompositora, tá? É a bactéria que vai decompor qualquer tipo de matéria orgânica que esteja no seu aquário e vai transformar essa matéria orgânica em uma matéria inorgânica, tá? Ela faz isso através de quimiossíntese, né? Eu já expliquei sobre isso em um determinado momento, nada muito a fundo, né? Mas ela pega o resto da ração, ela pega o resto das fezes do peixe, que é um componente orgânico, um composto orgânico, e ela, utilizando o oxigênio e também elementos alcalinizantes que estão na água, ela utiliza esses elementos para fazer uma química, uma transformação química, onde ela quebra esse composto, essa carga orgânica, e produz para ela, a bactéria, a sua energia, né, o seu alimento. Vai produzir a sua glicose, o seu açúcar, né, para poder ter energia. Então, quando ela faz essa quebra do composto orgânico e inorgânico, ela transforma as fezes e a ração do peixe em amônia, que é um veneno dentro do aquário, tá? É o principal causador de morte no seu aquário, é a amônia, né? A amônia, eu tenho um vídeo recente, se você for olhar aí um vídeo atrás, você vai ver que em menos de 24 horas a minha amônia deu um pico de 1 ponto e meio, porque eu botei 2 peixes dentro do aquarinho. Só para ter uma noção de como a amônia é muito rápida, porque o peixe está excretando muita amônia, ele está jogando na água muita amônia, a gente não percebe, a água não muda de cor por isso. Às vezes, dificilmente você vai sentir um cheiro diferente. Quando está muito carregado de amônia, pode até sentir um odor diferente, mas é muito difícil. E a amônia é o principal veneno, né? O principal item que vai intoxicar o seu peixe. E a amônia, como a amônia é um gás, ou seja, ela é um composto inorgânico, né? Um elemento inorgânico, vindo de um componente orgânico, ela é convertida pela bactéria em nitrito, né, que é o segundo composto nitrogenado, é o segundo elemento que mais faz mal ao peixe dentro do aquário. O primeiro elemento que mais faz mal é a amônia, o segundo é o nitrito. O nitrito também mata o seu peixe, tá? Ele age de forma diferente da amônia, né? A amônia causa um mal ao peixe, o nitrito causa um outro mal, menos tóxico do que a amônia, ou seja, a amônia mata mais rápido. O nitrito mata um pouco mais lento, mas não é tipo um pouco mais dias, mata um pouco mais, mas é tóxico também. E aí vai ter ali a bactéria que faz a transformação entre amônia e nitrito e depois do nitrito para o nitrato é um outro grupo de bactérias, que são as bactérias nitrificantes. São as bactérias nitrificantes. Né? Então, o primeiro conjunto de bactérias são as bactérias decompositoras, que vai transformar a carga orgânica em amônia, e depois é o conjunto de bactérias nitrificantes, que vai transformar amônia em nitrito, nitrito em nitrato. O que vocês têm que entender de início? Antes de você pensar em colocar um peixe no aquário, você tem que pensar em criar bactérias. Tá? É o que eu disse na frase inicial desse vídeo. Aprenda primeiro a criar bactérias. Tá? Se você montar o aquário e jogar um peixe ali dentro, dependendo do tamanho do peixe, né? Se for um aquário pequeno, um peixe grande, desproporcional ao seu tamanho do aquário, você vai perder esse peixe muito rápido. Se bobear em questão de dias, 2, 3 dias, ele vai morrer. E você não vai saber por quê. E isso acontece exatamente porque faltou informação para você. Tá? Então essa é a ideia do vídeo. Então,
pesquise primeiro sobre o ciclo do nitrogênio, como você vai criar esse ciclo no seu aquário, como que você vai ciclar o aquário. Lembre dessa palavra, ciclar, ciclagem. É a primeira coisa que você tem que aprender. Antes de você pensar em comprar o peixe, você tem que pensar em ciclar o seu aquário. Então você vai comprar o seu aquário, você vai montar o seu aquário, vai botar o seu filtro, vai botar dentro do filtro mídias biológicas, para que ali naquela mídia biológica nasça, cresça, desenvolva bactéria. Você vai colocar esse filtro rodando com água no aquário e você vai usar um processo para ciclar esse aquário. Tá? Esse processo pode ser de duas formas, basicamente. Existem outras formas. Eu posso citar algumas aqui, mas eu quero dar para vocês as duas mais utilizadas. Tá? Você pode usar a ciclagem convencional, de moda antiga, né, old school, que é aquela ciclagem que leva de 30 a 60 dias. E por que demora 30 a 60 dias? Porque depende muito da mão do aquarista. O aquarista pode vacilar no meio da ciclagem e essa ciclagem, em vez de levar só 30 dias, leva mais. Tá? Às vezes ele esqueceu de colocar um pouco mais de comida, às vezes ele botou comida, deu pico de amônia, acabou a amônia e a bactéria morreu, e ele teve que, depois que ele botou o peixe, as bactérias que consomem a amônia morreram porque ele não deu sequência. Então assim, existem alguns motivos que essa ciclagem pode ser feita mais rápido, dentro do prazo rápido, 30 dias, ou pode levar até 60 dias. Mas geralmente 30 dias, 45 dias, você consegue ciclar o seu aquário. E essa ciclagem é muito lenta. Né? Você comprou um aquário, você vai montar o seu aquário, você vai esperar de 30 a 60 dias. Então a primeira coisa que você tem que aprender no aquarismo é ser paciente. Não adianta querer correr. Tá? A pressa só vai fazer matar seu peixe. Infelizmente, o que eu tenho para te dizer é que se você comprou um aquário, botou um peixe ali dentro e não sabe nada de ciclo de nitrogênio, você vai matar seu peixe. Possivelmente. Se ele não morrer, ele vai sofrer. Você pode achar que seu peixe está bem. Você pode achar que seu peixe está vivendo muito bem, porque assim, o peixe não fala. Ele não vai te falar se ele está passando mal, se ele está sendo afetado por um componente, por um veneno, por uma intoxicação. Ele não vai te falar isso. Você visualmente olhando para ele, ele vai estar bem. Alguns peixes são mais resistentes à amônia. Alguns peixes liberam menos amônia. Então acaba que você não consegue perceber, mas pode ter certeza que ele não está legal, porque você fez o processo, você antecipou o processo e não seguiu o primeiro passo, que é exatamente a reciclagem. E nesse processo de 30 dias, geralmente a gente não coloca peixe no aquário. Tá? Então são 30 dias com o aquário rodando, filtro ali rodando normal, vai ter água girando, o filtro funcionando, não é filtro parado. Não são uma coisa que eu já vi o cara falar, eu deixei 30 dias ciclando, o filtro estava parado, estava desligado. Ele deixou 30 dias o filtro desligado. Aí ele falou assim, ué, mas por que eu vou ligar? Não tem peixe? Porque você tem que criar bactérias. Antes de criar o peixe, você tem que fazer a criação das bactérias. E as bactérias existem aonde, gente? As bactérias existem no filtro. Se o filtro está parado, desligado, não tem bactéria. Então, a ciclagem à moda antiga, ela é um processo de paciência. Você tem que saber que não vai acontecer da noite para o dia. Então você vai botar o filtro rodando, o aquário sem peixe, por 30 dias, e você pode seguir alguns processos. Tem gente que compra amônia na farmácia, né? Vai na farmácia, pede um vidrinho de amônia e pinga umas gotinhas. Quanto? Cara, não sei. Nunca fiz assim. Então procure no YouTube aí ou no Google a dose certa, quantas gotas para cada litro, não sei, tá? Eu indico que você pingue umas gotinhas, deixe o filtro bater, a água misturar e mede, vai lá e mede a amônia. Mediu a amônia, viu que está alta, para de botar. Uns dias depois, o filtro está batendo, normal, quer dizer, a amônia está circulando no aquário, dentro do filtro,
Você mediu depois, a amônia começou a baixar depois de 15 dias, ela começou a dar uma baixadinha de cor, ela saiu do verde para o amarelo, começou a ficar meio amarelada, um pouco mais clara, tu bota mais um pinguinho de amônia, você vai controlando isso aos pouquinhos, tá? Para também não deixar a amônia zerar no aquário. Porque uma hora que você fez a primeira colônia de bactérias que vai consumir amônia, e depois que essa colônia de bactérias consumir amônia e vira a segunda colônia que vai consumir nitrito, então o teu aquário vai estar cheio de nitrito, mas a amônia vai ter acabado. Se você deixar acabar a amônia no aquário, enquanto a segunda colônia está trabalhando para poder desenvolver, a primeira colônia morre. A segunda colônia, inclusive, toma o espaço da primeira. Porque são dois tipos de bactérias diferentes. Embora sejam nitrificantes, né, você dentro da colônia de bactérias nitrificantes você vai ter a Nitrobacter e a Nitrosomonas. São dois tipos de bactérias que consomem dois tipos de compostos diferentes, né? Um amônia e outro nitrito, mas que ambas precisam ter alimento, ter amônia e ter nitrito. Então, se você botou a amônia, ela subiu, deu pico, 30 dias a amônia desceu, aí você vai ter um pico de nitrito, porque a amônia sobe e o nitrito está aqui embaixo, a amônia vai subir nos primeiros 15 dias. Quando a colônia de bactérias, a primeira, a nitrosomona, crescer e consumir a amônia desce e o nitrito sobe. Porque o nitrito ele é exatamente o subproduto da amônia. A amônia sobe, desce e o nitrito sobe. Então, quando a amônia descer, se você não pingar um pouco mais de amônia dentro do seu aquário, a amônia lá da farmácia, essa primeira colônia morre. Então, você tem que também tomar cuidado quanto a isso. Você tem que controlar a quantidade de amônia. Pode ser baixinha? Pode, mas tem que ter alguma coisa. Não precisa ser verde forte. Por isso que eu digo, pingue um pouquinho e meça. Pingue um pouquinho e meça. Se mediu, a amônia subiu, ok. Tenta controlar ali em 0,5, 1 ponto, uma parte por milhão, 0,5 parte por milhão é o que eu te indico a manter. Não precisa ficar 6, alto demais, também é exagero, mas que tenha alguma carga de amônia. Um outro método que o pessoal usa, ao invés de usar a amônia, eles usam resto de ração. Ele pega a ração, coloca a ração dentro do aquário, solta a ração lá, a ração vai para o fundo, vai pesar, vai para o fundo, não tem peixe para comer, não vai ter peixe no aquário, não vai ter peixe para comer, essa ração vai apodrecer, vai se decompor e vai virar amônia. E aí, de novo, a amônia vira nitrito, ela vai subir e vai descer, o nitrito vai subir e vai descer, o vai subir e vai descer. Então, em vez de você usar a amônia da farmácia, você vai usar resto de ração. Já vi gente usando, por exemplo, pedaços de camarão. Pega um camarão cru, corta ele no meio e coloca no fundo do aquário com peso em cima. O camarão vai apodrecer e também vai liberar amônia. Se você botar resto de peixe, um pedacinho de peixe cru dentro do aquário, é a mesma coisa. Só que, gente, camarão cru e peixe cru dentro do aquário decompondo fede. A tua casa vai ficar com cheiro de carniça. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá? Cuidado, porque fede muito. O camarão ele vai liberar um odor na água que vai feder sua casa inteira. Então, tenha ciência que eu não estou indicando isso. Estou falando que tem gente que faz isso, mas eu não estou indicando isso. Tá? Eu indico o uso da amônia, que é o mais rápido para poder subir. Você vai instantâneo. Pingou a amônia vai subir. Dependendo da quantidade de água que você tem, você vai pingar uma quantidade de gotas, a amônia vai subir. É rápido, é instantâneo. Já a ração demora mais. E o camarão também. A ração não fede tanto e o camarão fede. Então, tome cuidado. E o segundo método, para você poder fazer a ciclagem, esse que eu falei da amônia, da ração e do camarão, é o primeiro método de criar uma ciclagem, de ciclar o seu aquário. O segundo, isso sem peixe, não falei em nenhum momento em botar peixe. No segundo método, você vai fazer o quê? Eu vou colocar o peixe. Ah, vou botar o peixe lá e o peixe vai morrer porque vai estar queimando a guerra dele, vai se intoxicar. É isso, Irã? Tu está falando para matar o peixe, para maltratar o peixe? Não, gente, olha só. Eu, inclusive, defendo que não façam isso, tá? Se você for colocar peixe no aquário,
você vai ter que fazer o método de aceleração. Você precisa acelerar o processo para que o peixe que você colocou lá dentro não sofra, porque ele vai sofrer, tá? Ele pode morrer, pode não morrer, dependendo do peixe, ele pode ser mais resistente, mas você vai fazer com que o peixe sofra. E isso não é legal, né? A gente não quer que um animal seja maltratado nunca. Então, como que é esse segundo método? Você vai usar um produto de aceleração biológica, um acelerador biológico. Eu tenho aí no meu canal um vídeo falando sobre aceleradores, que eu falo sobre o Blend, o Ocean Blend e o Overnight. Né? São dois produtos da Ocean Tech que fazem então a aceleração da ciclagem das bactérias. Tá? Eu já usei porque eu tive picos de amônia. Em algum momento, quando eu troquei um aquário menor para esse aquário maior, eu tive um problema de pico de amônia e tive que recorrer ao Blend All Night para poder... eu comprei também mais mídias, né? Eu botei mais 4 litros de mídia no meu filtro. Então, para acelerar essa biologia, eu usei os aceleradores Blend e Night, o Ocean Blend e Overnight. Mas você pode usar qualquer outro acelerador. Você tem aí no mercado, por exemplo, a própria Seeking, que é um grande fornecedor de produtos, né? Ela oferece os aceleradores Pristine e o Stability. Você tem o Special Blend e o Night Out da Microbe Lift. Microbe Lift. Eu sempre erro para falar esse nome. Microbe Lift. E você tem o Ocean Blend e o Overnight da Ocean Tech. Aí você vai escolher, você tem outros também, outras marcas, outros fabricantes, sim. Você vai olhar no Mercado Livre ou vai na loja de ração de peixes e você vê qual aquele que cabe melhor no seu bolso. Né? Por exemplo, o da Microbe Lift, ele é muito bom, mas é muito caro. O da Ocean Tech é um pouco mais barato. O da Seeking também não é tão barato assim. Então, assim, vai depender do seu bolso. Tá? Eu nunca usei o da Seeking, nunca usei o da Microbe Lift, eu usei só o do Ocean Tech e o Ocean Tech eu indico, eu usei e vi que o negócio realmente funciona. E uso até hoje, tá? E como funcionam esses aceleradores? Bom, você vai ter duas garrafas. A primeira garrafa é o blend, que ele vai limpar o seu aquário, a água do aquário, é um produto de limpeza. Então nesse produto vai ter bactérias decompositoras que vão limpar seu aquário. E na segunda garrafa você vai ter o overnight, que é o produto que vem as bactérias nitrificantes, ou seja, o segundo conjunto de bactérias. Então na primeira garrafa vem o primeiro conjunto, decompositores, na segunda garrafa o segundo conjunto, nitrificante. E você vai seguir as instruções desses produtos para você poder ciclar seu aquário. Eu já tenho um vídeo sobre isso, 2 vídeos sobre isso na verdade. Eu não vou ficar aqui falando de novo como que é o processo. Então, se quiser acompanhar o processo aí, veja nos vídeos anteriores. Mas basicamente, quando você usa um acelerador, independente de qual fabricante é, de qual fornecedor é, você pode botar o peixe no aquário. Só que, gente, pelo amor de Deus, não é chegar a botar 10 peixes grandes, não é botar 100 peixes no aquário, tá? Você vai matar seus peixes, porque o produto ele faz a ciclagem gradual, tá? Então lá no meu primeiro vídeo eu não cheguei a falar sobre isso, mas eu também não falei para você botar um monte de peixe no aquário, né? Eu não cheguei, faltou uma informação de quantos peixes você pode colocar no aquário. Então recentemente eu tive um inscrito no canal que teve um problema de amônia. E ele usou o Stability e também usou, pelo que eu entendi, o Blend Unite. E ele não percebeu no aquário dele melhoras quanto à amônia e quanto ao nitrito. Então ele teve problemas de pico de amônia, usou os produtos e não fez efeito. Os produtos não fizeram efeito. Por que não fizeram efeito? Será que o produto é ruim? Ele já viu e algumas outras pessoas reclamando que também usaram o produto e o produto não resolveu. Mas será que a aplicação foi certa? Porque para mim resolveu. Eu tive um problema de meu aquário, um aquário muito grande, com uma fauna grande, e resolveu. E resolveu em questão de um dia. Como era um pico, não era um aquário zerado, eu tinha já bactéria no meu filtro. O que eu fiz foi botar mais bactérias. Então, em questão de algumas horas, 12 horas, 10 horas,
eu estava com minha amônia zerada de novo. Foi muito rápido assim. Então o que acontece? Às vezes você usa de forma correta o produto, mas o teu aquário está com muita carga, tá? Então como que é feita essa primeira ciclagem com um acelerador? Você vai pegar um peixe pequeno. Ah, Irã, pode ser qual peixe? Um peixe pequeno. Pode ser um paulistinha, pode ser um Oscar, um Plati, pode ser um japonês, um king, pode, mas pequeno, porque são peixes pequenos, tá? Mas um só. Dependendo do aquário, se o teu aquário é muito pequeno, tenta um peixinho menor. Se o teu aquário é grande igual o meu, por exemplo, eu tenho um aquário muito grande, eu poderia botar um único king ali dentro. Eu poderia botar um único Oscar ali dentro? Poderia. Filhotinho? Poderia. Um peixe só. Ele vai gerar muita amônia? Vai gerar amônia, mas ele é pequeno, ele é um filhote. Então ele não vai afetar tanto assim, não vai mudar 500 litros de água da noite para o dia. Tá? Então assim, se o teu aquário é muito grande, você pode usar um peixe pequeno, mas da tua fauna. Eu tenho um aquário de 500 litros, eu quero montar um aquário de 500 litros e botar um Oscar. Eu quero ter nesse aquário de 500 litros 4 Oscars. Beleza? Beleza. Só que quando eu montar o aquário, eu vou botar apenas um. E esse é o detalhe, é a paciência. De novo, antes de aprender a criar peixes, aprenda a criar bactérias. Se você não souber como criar bactérias, você vai ser um péssimo aquarista. Você não vai dar qualidade de vida para o seu peixe. Tá? Coloca um peixinho. Coloquei o peixinho. O acelerador biológico, ele precisa ter essa carga. A bactéria que você vai inserir ali dentro, que você vai colocar dentro do aquário, a bactéria precisa ter o que consumir. Ela precisa ter o seu alimento. A bactéria decompositora precisa que tenha cocô. A bactéria decompositora precisa que tenha resto de ração. Então, se o teu aquário está vazio, sem peixe, e você não botou ração lá, não tem por que você botar um produto que vai limpar, que vai agir sobre ração, resto de ração e fezes. Tá? Então é importante que quando você use o acelerador, que você coloque peixe, mas coloque um peixe pequeno, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Bota um peixinho pequeno. Botou o peixinho pequeno, botou o acelerador. Como que você vai usar isso? Já falei, olha os outros vídeos aí que eu tenho, dá uma lida como que é, compra o produto, segue a bula do produto, não vai ter erro. E nesse período que você colocou o peixinho ali dentro, você vai ver que, mesmo sendo um peixe pequeno, você vai acompanhar a amônia, fazendo os testes de amônia, você tem que comprar testes de amônia. Então, mais uma coisa, você vai ter que comprar o aquário, filtro, mídias biológicas, peixe, comida e os testes de água. Você vai testar a água. Então, os testes são testes de amônia, teste de nitrito, pH e se quiser, teste de nitrato. Eu não tenho o teste de nitrato, tá? Não é que não seja importante, mas eu não tenho, decidi não ter, e é o que menos me preocupa no aquário. O que mais me preocupa é o amônia e o nitrito. Então, você tendo um teste de amônia, você vai botar o peixe ali dentro, vai deixar vai botar os aceleradores na água, biológicos, o blend, o night, o pristine, os tablet, não sei. Você vai escolher o que você quer usar, vai botar o peixinho lá e vai acompanhar. No dia seguinte, possivelmente essa amônia não vai subir muito. Se o aquário for pequeno, o peixe muito grande, sim, vai crescer muito rápido. Mas se for um aquário grande com peixe pequeno, talvez não vai nem se perceber essa mudança. Mas você vai botar comida, esse peixe vai fazer cocô. Com o tempo, 2 dias, 3 dias, você vai perceber que a amônia vai subir. E a amônia às vezes dá um disparadão, dá uma acelerada, dá um pico, e às vezes ela sobe devagar. E não sobe tanto, tá? Quando você vê que a amônia subiu, você vai ver o nitrito baixo. Você não vai ter nitrito. Por quê? O nitrito vem depois da amônia. Você faz o ciclo da amônia, então a amônia sobe e desce, esse é o primeiro ciclo, para depois o nitrito. Quando a amônia está descendo, o nitrito começa a subir. É uma gangorra, tá? Então o nitrito está aqui embaixo, a amônia está aqui embaixo. A amônia subiu, o nitrito ficou. A amônia começou a descer, o nitrito vem subindo junto. Vem ali, ó, porque essa aqui vai desfazendo, vai virando esse aqui. Ela vai vindo para cá. Então é uma gangorra, beleza? E quando o nitrito baixa, ele está no alto. Quando ele baixa, o nitrato, que é o terceiro item, começa a subir. Tá? Então é uma gangorra. Você tem duas gangorrinhas aí.
uma de amônia para nitrito e outra do nitrito para nitrato. E quando você perceber que o nitrito baixou, ou seja, subiu a amônia, baixou a amônia, subiu o nitrito e baixou o nitrito, você tem o ciclo. O seu ciclo de nitrogênio, o ciclo do nitrogênio, ou o ciclo do azoto, ele foi feito com sucesso. O ciclo do nitrogênio, ele acaba quando? Quando você elimina o nitrato da água. Como que você elimina o nitrato da água? Esse é outro assunto. Você vai liberar por TPA, você vai liberar por plantas, você vai liberar por uma zona anaeróbia. Então isso não é assunto nesse momento. Porque o nitrato, geralmente você vai liberar com a troca da água. Quando você for fazer a troca da água, limpar o aquário e tirar uma quantidade de água, esse nitrato vai embora com essa água. E o nitrato causa menos mal ao peixe. O que mais causa mal, o que mais intoxica é a amônia e o nitrito. Mas o nitrato também faz mal se ele tiver muito acumulado. Então não deixe de fazer a TPA no seu aquário, não deixe de limpar o seu aquário. Não deixe de trocar a água parcial, TPA, troca parcial de água do seu aquário. Bom, e uma vez que o ciclo foi feito, que você viu a amônia subir e descer, o nitrito subir e descer e o nitrato subir e descer, o que eu faço então? O ciclo completou. Eu tenho meu ciclo já. Eu usei o acelerador ou usei o método tradicional de 30 dias, ciclando, botando amônia lá dentro da farmácia, ou colocando ração, ou colocando camarão. O que eu faço depois que o ciclo aconteceu? Eu posso depois, eu estou com um peixinho ali dentro, eu posso depois colocar um monte de peixe? Não. Você vai botar o peixinho, você vai ver a amônia subir e descer. Quando a amônia estabilizar e o nitrito estabilizar, você bota mais um ou dois peixes. Esse é o cuidado. Paciência. Novamente, é a quarta vez que eu falo paciência nesse vídeo, ou mais. Então você não vai colocar um monte de peixe. Por quê? Quando você tem um peixe, então esse peixe, existe uma colônia de bactérias do tamanho daquele peixe, para consumir o que aquele peixe faz de amônia e de nitrito. Então quando você coloca mais um peixe, essa colônia ela é pequena. Ela suporta um único peixe, ela não suporta dois peixes. E essa colônia de bactérias, essa bactéria demora a se desenvolver. Geralmente leva metade de um dia a um dia inteiro, tá? Então ela pode levar 12 horas a 24 horas para poder crescer. Numa média de 16 horas, 14 horas, 18 horas, depende de um monte de coisa, depende do pH da sua água. Se a sua água for uma água ácida, ela cresce mais devagar. Então, assim, não tem uma hora certa, daqui a 18 horas, daqui a 16 horas vai crescer bactéria. Não, porque depende da água, temperatura, pH, tá? Principalmente temperatura, pH e também se na água existe elementos alcalinizantes. A bactéria prefere ficar em ambientes mais alcalinos, por isso que o pH influencia, tá? Então, se você colocar um segundo peixe, possivelmente essa colônia de bactérias vai levar um dia para poder se readequar a esse novo peixe. Então esse é o macete. Se a cada peixe que eu insiro as bactérias demoram até um dia para poder se duplicar, ou seja, se eu tenho lá 100 bactérias e boto mais um peixe, no segundo dia, no dia seguinte, essas 100 bactérias vão virar 200. Por quê? Um peixe só, eu tenho 100 bactérias. Isso é um valor, não sei se é isso não, tá? Estou dando só um exemplo. Se um peixe só, eu tenho 100 bactérias. Bactérias são milhões, né? Então vamos botar 100 milhões aí. Mas, por exemplo, se para um peixe eu tenho 100 bactérias, eu boto mais um peixinho, essas bactérias não vão dar conta desse peixe, vai ter mais amônia para consumir, essas bactérias vai fazer o quê? Vão virar 200. Mas isso leva um dia, tá? Até um dia. Então eu aconselho fazer o quê? Ciclou o aquário, botou um peixinho. A amônia não subiu, não desceu, a amônia estabilizou, ela já subiu, já desceu, você viu que ela já fez a gangorra e desceu as duas, tanto a amônia quanto o nitrito desceu, então a sua amônia está zerada. Aí tu bota mais um peixe. Um peixe. Ela vai dobrar, a amônia vai dobrar, e em um dia, possivelmente, você vai acompanhar a amônia subir e descer, e depois o nitrito também, a gangorrinha. Tá?
espere a amônia subir e descer, espere o nitrito subir e descer. Depois que você viu de novo isso acontecer, com o segundo peixe, você pode fazer o quê? Botar mais 1 ou 2 peixes. Tá? Eu aconselho botar de 1 em 1, se o peixe for muito grande. Se for peixes pequenos, tipo neon, platis, de repente você pode botar 2 em 2, 3 em 3. Isso vai depender muito da sua amônia. Se você botou o peixinho lá e a amônia nem subiu, tu pode botar mais. Ah, Irã, botei um neon e não vi a amônia subir e descer. O que eu faço? Bota mais um. Ah, botei mais 3 e a amônia não subiu nem desceu. A amônia ficou estabilizada. É porque o peixe é muito pequeno. Não produz tanta amônia assim para dar picos, entendeu? Então faça de acordo. Quem vai decidir isso, quem vai falar o que fazer e como fazer, são vocês. É o seu aquário, você tem que analisar o seu aquário, você tem que olhar o seu aquário, ver a reação do aquário, a amônia subir e descer, o nitrito subir e descer. Pela reação do seu aquário, você, usando o bom senso, vai colocar mais um peixe, vai botar mais outro peixe, vai esperar mais um dia, vai esperar mais uma semana. Isso quem diz é o seu aquário, não sou eu, não é nenhum outro aquarista. Tá? O seu aquário é o melhor indicador do que você pode fazer ou não fazer. Beleza? Então, pela última vez, mas não menos importante, tenha paciência. Tá? Se você quer entrar no aquarismo sem falhar, estude, leia. Tá? Antes de comprar um aquário, veja vídeos no YouTube. Como montar o aquário? Qual o melhor peixe para o meu aquário? Eu quero montar um aquário de Oscar. Eu posso comprar um peixe de 100 litros para um Oscar? Será que é interessante? Ah, eu quero botar um aquário de neon. Eu quero 20 neons. Eu preciso de um aquário de 500 litros para botar 20 neons. Então, assim, tudo você tem que estudar. Então, antes de você investir dinheiro comprando aquário, filtro, bomba, mídia, comida, né, ração, próprio peixe, testes de água, aquecedor, termostato, termômetro, antes de você investir, estude, leia, veja vídeos. Tem muita coisa boa aí na internet para vocês. Não se apressem, tenham paciência. Tá? Se informem primeiro. Se informando melhor, você não vai errar. Você vai fazer tudo certinho e com o tempo, depois de um mês, você vai estar com uma coisa bacana aí, curtindo seus peixes. Beleza? Mais uma vez, antes de criar peixe, crie bactérias. Guarde isso para o resto da vida, o resto da sua vida de aquarista. E aí com certeza você vai ter sucesso na sua empreitada. Beleza, galera? Um abraço.